Olá, seja muito bem-vindo ao nosso RH na Xícara. Esse é um podcast destinado, criado para profissionais de RH, aquelas pessoas que atuam na gestão de recursos humanos, empresários e também gente que está aí empreendendo, crescendo nessa área. Nós estamos numa série de bate-papo, numa série de conversas aqui com profissionais da área da saúde com o tema NR1. E hoje nós vamos falar aqui com o nosso amigo Dr. Francis. Logo mais eu vou apresentá-lo assim com toda a maestria que ele merece, né? Mas hoje nós vamos falar especificamente sobre saúde mental. Vamos entrar na questão de estresse, ansiedade, depressão, burnout no trabalho. Mas antes, eu quero deixar para você também aqui um alerta, né? Aqueles que apoiam o nosso trabalho, o nosso podcast, para que também você valorize essas empresas. E eu me refiro à grande Betel Serviços. Betel Serviços é uma empresa que trabalha com terceirização e também com mão de obra temporária. Nós atendemos em todo nível nacional. Dentro do nosso país, nós temos o grande orgulho de dizer que temos um profissional em cada estado. Então, a Betel Serviços é uma das maiores agências de recrutamento e seleção do Brasil. Entre em contato com a Betel Serviços e adquire os nossos serviços também. Também temos a Rivica, que é uma empresa especializada em gestão de pessoas, avaliação de desempenho, cargos e salários, PDI, tudo isso é o pacote que a Rivica oferece para você. Essas são as empresas que apoiam esse podcast. Nós agradecemos o apoio deles, porque são eles que conseguem trazer profissionais como este que eu vou apresentar agora, nosso querido Dr. Francis. Eu não me arrisco a dizer o sobrenome, mas ele vai dizer o sobrenome dele. De antemão, doutor, muito obrigado por separar este tempo aqui de bate-papo conosco, oferecer os seus conhecimentos a nós. É uma grande alegria, um privilégio recebê-lo aqui e nós queremos, ao máximo, sugar todo o teu conhecimento da área da saúde. Por gentileza, se apresente melhor, fale para nós aqui da onde você veio, as empresas pelas quais o doutor pôde administrar ali a área de recursos humanos. Por gentileza, se apresente agora. Pô, Ricardo, então, primeiramente, muito obrigado. Eu quero agradecer a audiência aqui do teu podcast, ao teu convite, e principalmente a Betel e a Rivica por estar aqui. Meu nome é Francis Albert Fuji, é um nome incomum para japonês, né? Você fala assim, cara, cadê o nome japonês? Não, só tem um sobrenome japonês. E eu sou médico de formação, formei em 2001, já estou indo aí para 25 anos de formado. E para mim, desde pequeno, a minha família sempre passou por, meu pai especificamente, por problemas de saúde muito sérios. Ele faleceu aos 59 anos, decorrente de uma série de complicações de doenças crônicas, e principalmente pela falta de acesso, né? Assim, a tua audiência, eu sei que a audiência aqui é super jovem, mas acho que poucos vão lembrar como que era a saúde no Brasil antes de 1988, que é quando a Constituição veio e determinou que a saúde era um direito de todos. Então, antes de 88, ou você pagava, ou você tinha lá o INAMPS, INPS na época. Meu pai sempre foi feirante, empresário pequeno, e nunca teve essas condições. Então, ele teve uma negligência no cuidar da saúde. Desde muito pequeno, a gente sofria muito com as intercorrências de saúde do meu pai, e essa questão que sempre me incomodou, como ter uma melhor saúde, né? E como que a gente tem acesso à saúde no Brasil. Então, esse foi um dos determinantes, né, que eu tive, principalmente. Fiz escola pública no primário, fiz uma faculdade pública, e logo que eu me formei, acabei vindo para São Paulo, fiz a residência aqui no HC de São Paulo, mas desde então minha vida ela foi para dois caminhos diferentes, duas grandes paixões. Uma das paixões é a questão da gestão especificamente, né? E a outra paixão é ser médico, é cuidar e dar acesso. Que legal. Então, nesse caminho assistencial, há 17 anos eu trabalho no SAMU, toda sexta-feira à noite, sábado dia eu estou aí numa ambulância. Às vezes, no SAMU? Precisar, a gente vai estar aí socorrendo alguém na Zona Oeste de São Paulo. Mas na questão de gestão, eu tive a oportunidade de sentar em várias cadeiras das principais empresas de saúde do Brasil, né? Começo a minha carreira ali no DASA, Diagnósticos da América, passo pelo Einstein, passo pela Mil,
Passo pela Medtronic. Medtronic é uma empresa pouco conhecida, mas em termos de tecnologia médica, na época que eu passei por lá, era a maior empresa do mundo que a gente chama de MedTech, tecnologia médica especificamente. Sim. Eu volto para a Mil, né, que aí a Mil já era United Health Group, a maior empresa de saúde do mundo, na cadeira de diretor médico. Depois eu vou para o Carrefour, que é o maior empregador privado do país, e aí Bacana. sim ter não só gerenciar o recurso, rede, essas questões, mas estar dentro da empresa fazendo gestão de saúde, promovendo saúde mental dos colaboradores. E aí no último ano a gente faz uma mudança radical na carreira e parto aí para o empreendedorismo. E desde então a gente tem trabalhado muito forte com questão de neurodesenvolvimento e saúde mental. Então assim, Ricardo, é longo, mas basicamente é isso. Muito bom, muito bom. Essa sua passagem ali pelo Carrefour, né, como executivo na área de recursos humanos ali, lhe deu essa bagagem maior, né? Quantos funcionários na época tinha ali? Tem ideia? Uns 140 mil funcionários direto, mais os terceiros e o plano de saúde, você dá para dependente, então era uma questão maior. 140 mil vidas, muita gente, hein? É uma responsabilidade gigantesca ali, né? Vamos começar por aí, então, né? Quais eram as suas maiores dificuldades para gestoriar um RH desse porte? Qual que era a grande dificuldade ali para poder lidar com a gestão de pessoas? Puxa, Ricardo, existe uma questão muito importante que é característica do varejo, que é a questão do turnover. Uhum. Então, quando a gente vai para a questão do turnover, era um turnover de 50% ao ano. Ou seja, eram posições muito baixas, né? Cliente de caixa, empacotador, depois tinha açougue, padaria, não sei o quê. E quando a gente pensa saúde, a gente pensa saúde no longo prazo. Uhum. Né? Então, é muito complicado a gente pensar ação de saúde, né, de longo prazo, que os resultados são de longo prazo, né? Não existe uma ação de saúde imediata. Planta agora, o resultado é agora. Não é porque quem tem fator de risco para ter um infarto, não é porque eu comecei hoje a fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, que eu diminuo meu risco hoje. Não, isso aí leva tempo. Então a questão era assim, como balancear essas ações de longo prazo, porque mesmo dentro do turnover de 50%, eu tenho funcionários que estão lá há muitos anos e você tem funcionários que estão lá há 6 meses, 4 meses, 5 meses, tanto faz. Mas balancear ações de longo prazo com ações de curto prazo para que você realmente possa trazer saúde, né, para a tua força de trabalho. Uma coisa que eu sempre falo, a gente está falando aqui com empresas, né? Sim. Mas empresas no final do dia são pessoas. Exato. E aí é o lugar que a gente sempre tem essa paixão por pessoas, mas que de fato a gente entende que empresas são pessoas. E assim, as pessoas elas podem ter um nível de saúde maior ou menor, dependendo muito do local de trabalho que a gente está. E isso, para mim, é muito ligado à questão da liderança da empresa. Legal. Esse acesso a essa autogestão, por mais que o doutor tenha sido um executivo aqui, né? Esse acesso, essa conversa, porque é uma multinacional, era fácil? Você tinha suas ideias aqui, conseguia passar facilmente lá para fora? Como que é esse procedimento? Curiosidade aqui dos nossos, né, ouvintes aqui, eles sempre questionam com relação a empresas multinacionais. Como que dá isso? Ricardo, sensacional. E aí eu vou juntar, assim, todas as empresas que eu passei, tá? Ótimo, perfeito. De gestão. Então, na Mil, quando eu assumo, eu tinha 1.500 liderados diretos. E todos os cargos, a gente passa por cargos de liderança de fato. Tem uma questão importante, Ricardo, que é um conceito muito... Para mim, que eu sou médico e venho da área de saúde, é muito claro, mas que não é tão claro para o mundo corporativo como um todo. Existe uma diferenciação muito grande entre o que é economia mensurada, direta, a gente chama o termo em inglês saving, direto. Ou seja, se eu pago 100, eu passo a pagar 80, na lata são 20 a menos de economia. Existe um outro termo que a gente, em saúde, é muito importante, que significa custo evitado. Ou seja, se eu investir R$1 aqui, no futuro, porque isso vai me trazer uma prevenção e promoção que vai evitar um custo no futuro. Então, assim, eu invisto hoje para ter um retorno no médio e longo prazo. Perfeito. Só que, às vezes, existe uma visão míope pelo momento da empresa. Se o momento da minha empresa hoje eu estou com caixa deficitário, essa questão de reverter o resultado
ela é muito imediata, eu vou olhar e questionar, por que eu estou investindo nisso? Se a minha dor é hoje, eu não estou preocupado com a dor de amanhã. A primeira decisão que vem é, corta isso daqui. E a questão, né, Ricardo, que tu me colocou, como que eu vendo, né, o meu projeto de saúde dentro da empresa? E aí eu preciso citar uma amiga que era uma cliente minha. Legal. E que era uma coordenadora de RH, que é Mary. Depois ela deve estar assistindo. E ela sabe que eu admiro muito ela. E que ela, na Supervia, no Rio de Janeiro, conseguiu implantar um programa de saúde mental. E como que ela vendeu isso aí, para mim é fundamental. A questão toda é que eles trabalham ali com manobrista de trem, e trem urbano no Rio de Janeiro, passa pelas comunidades, e na época estava tendo muita violência nessa questão dos trilhos de trem no Rio de Janeiro. E a formação de um maquinista levava, em média, pelo que a Mary tinha me contado, 1 a 2 anos. Era um investimento muito grande na formação, capacitação, retenção desse profissional. E esses profissionais eles estavam entrando em burnout, em depressão, por causa da violência, não só física, como psicológica, de tipo, eu preciso passar naquele trecho, eu sei que vai dar problema. Isso começou a gerar trauma nesses maquinistas. E quando ela leva para outra direção, que trem parado, falta de profissional, o quanto a gente investia no profissional, o impacto que eu tinha com toda a operação, e a raridade desse profissional, e ela contabilizou de uma forma matemática o quanto isso gerava de prejuízo para a empresa, o que a empresa ia investir em saúde, em promoção, em prevenção. Mas, cara, essa conta se paga. E é muito mais inteligente, né, a gente investir aqui, ter um funcionário com uma retenção, porque tem autoconhecimento e investimento grande, você retém esse profissional e ainda traz segurança psicológica para o ambiente de trabalho. Então, assim, isso para mim, Ricardo, é uma questão muito clara da gente entender assim, por que eu devo investir nas pessoas? Né? O meu negócio hoje, como empreendedor, isso é muito claro. A minha mão de obra é altamente especializada. E eu também invisto muito nessa questão. Então, é uma frase que a gente sempre fala, né? A cultura come estratégia no café da manhã. Você tem uma estratégia maravilhosa se a tua cultura não está adequada. Não tá adequada, E aí a gente entra num ponto super importante, que é quanto a gente consegue sensibilizar a alta liderança sobre, principalmente do ponto de vista financeiro. E a questão é, como que eu sensibilizo? Não só o RH ele tem uma sensibilidade maior para essa questão, mas como que eu sensibilizo o CFO, principalmente o diretor financeiro, né, que é a voz ali junto com o CEO, com o presidente, de que esse investimento, e eu não falo que isso é custo, esse investimento ele é importante e como que ele traz retorno. A gente vai continuar esse bate-papo e aí a gente vai vou mostrar um pouquinho como que a gente mostra esse retorno financeiro. Perfeito, exato, perfeito. Eu acho que a grande dificuldade hoje com a chegada da NR1, né, é o empreendedor, é o empresário poder compreender isso, exatamente isso que o doutor falou, que a saúde mental, psicológica do trabalhador, hoje ela é uma pedra preciosa e precisa ser trabalhada, né? A gente vai entrar nesse detalhe mais para frente de como passar pela alta direção sem gerar um impacto financeiro. Mas eu gostaria de trazer nessa conversa agora a realidade brasileira, onde síndrome de burnout é número elevado, ansiedade, depressão. Eu estava vendo uma pesquisa, Dr. Ki, cerca de 70% do indicador de aumento de afastamento CDF, né, após pandemia, vem por conta das doenças psicossociais. Né? Como evitar isso no trabalho? Tem uma fórmula? O doutor consegue colocar aqui para a gente aqui uma regrinha, já utilizando os padrões da NR1? Ricardo, sensacional. Aí eu vou dar uma opinião muito pessoal. Se a NR1 ela precisou ser mudada, editada e vigorar agora em maio como lei, é porque tem alguma coisa muito errada. É a discussão que a gente fala. Se a gente precisa lembrar que dia 8 de março é Dia Internacional das Mulheres, é porque tem alguma coisa muito errada. Se eu preciso lembrar que dia 2 de abril
é o Dia Internacional da Conscientização do Autismo, assim, tem alguma coisa muito errada. E para mim isso aí é reflexo um pouco da liderança que a gente tem construído dentro das empresas. Tá, Ricardo? Perfeito. Isso é uma questão muito importante e que, pelas experiências que eu passei, né, eu gosto muito de lembrar 4 grandes pilares que a gente chama de... fazem parte do que a gente chama de determinante social de saúde. O que isso significa? Significa que a nossa saúde depende somente 10% dos recursos de saúde. Do médico, do hospital... Uau, 10%? Só 10%. Uau. 90% da nossa saúde são questões comportamentais, ou seja, nossos hábitos de vida, são as questões hereditárias, obviamente, e questões financeiras. Ou seja, a questão financeira também adoece e é um determinante social de saúde importante. Então, dentro dessa composição, né, você vai falar assim, puxa, mas por que a NR1? Por que no trabalho? Tá? Porque o trabalho, a gente sabe que ele pode adoecer as pessoas. E como que ele pode adoecer as pessoas? Não só as doenças ocupacionais, como, sei lá, asbestose com exposição ao amianto, que isso está proibido no país, mas é um exemplo muito claro, que acho que todo mundo conhece, que é mais simples. Mas como que a liderança, ou seja, a cultura da empresa, ou aquele líder específico, ele tem impacto direto, né, no trabalho e na questão da pessoa. Como eu te falei, determinantes sociais de saúde, 90% são outros fatores, 10% serviços de saúde. Lindo. Aí você vai falar assim, Francis, mas se esses fatores são externos, o que isso tem a ver com o trabalho? Tem a ver com o trabalho, porque essas doenças, e pela estatística que tu comentou, saiu publicado em todas as mídias, né, que é o aumento aí dos afastamentos, o impacto previdenciário, etc. Isso tem gerado, mas tem uma questão que, assim, na empresa, a única questão que eu controlo especificamente é o trabalho. Eu não controlo se você faz atividade física ou não. Eu posso sugerir, mas eu não posso te obrigar a fazer atividade física. Sim, eu posso sugerir uma alimentação saudável, eu não posso te obrigar a ter uma alimentação saudável. Só que dentro do trabalho, a única questão que a empresa consegue gerenciar e tem autonomia e 100% da responsabilidade dela é sobre o trabalho. E vamos entrar no trabalho. O que eu preciso, né, para não ter o que a gente chama de uma liderança tóxica, que é o que adoece as pessoas, né? Eu sempre gosto de usar algumas questões. A primeira questão sempre é autonomia com responsabilidade. Ok. Então, assim, eu não posso ser microgerenciado. Francis, você vai pegar o copo assim e botar aqui. Francis, você fez errado, não era aqui, é aqui. Se toda hora eu estiver do teu lado, microgerenciando, isso daí acabar com a tua autonomia, isso... Peraí, mas eu sou tão incapaz assim, leva alguns questionamentos e levam a questões muito intrínsecas, né, muito ruins. Só que ao mesmo tempo eu preciso ter autonomia, né, para fazer o meu trabalho da melhor forma possível, com responsabilidade. Então essa autonomia ela é importante. A segunda questão é assim, por que eu estou pegando esse copo daqui e colocando aqui? Qual é o meu propósito? Né? Eu acho que a questão do propósito é uma questão muito importante. Né? Eu tenho que ter a meta não só pela meta. Eu tenho que entender o propósito daquilo, como isso vai impactar pessoas, como vai impactar a sociedade, como vai impactar o mundo que eu vivo. Né? Eu sei que essa questão do propósito muitas vezes é difícil, mas a gente precisa realmente entender nosso propósito. Um terceiro pilar, né, Ricardo, que é muito importante, é sentimento de pertencimento. Né? Já tem a história do patinho feio, né? E assim, se eu estou naquele grupo e não me sinto parte daquele grupo, e é aí que entra a questão de inclusão, de diversidade, né? De equidade. Né? Não só por todos os fatores que a gente já conhece, mas também eu preciso me sentir pertencente ao grupo. Se eu não me sinto pertencente ao grupo, eu me sinto excluído do grupo, né? Isso também vai me adoecer. E o último pilar que eu sempre gosto de falar muito, né? E isso é super importante, é um ambiente de segurança psicológica. Se eu não tenho um ambiente de segurança psicológica no qual eu não posso falar, puxa, eu defendo essa bandeira,
a minha opinião é contrária, por esse motivo. Eu não concordo. E assim, quando eu vou ser diferente, né, vem uma crítica, vem um isolamento. Não passa o projeto para ela, não, porque ela é do contra, sabe? Isso aí, quantas vezes a gente já escutou isso? A gente ouve muito, né? Então, Ricardo, passa um pouquinho por isso daí. Perfeito. Esses 4 pilares que o doutor acabou de citar, se uma empresa não tem um desses, então ela está sujeita com que o colaborador tenha um risco ali psicossocial. A proposta, então, da NR1 seria atender esses 4 pilares? Seria isso? A proposta da NR1, para mim, visa garantir a sustentabilidade das empresas. Que legal. Para mim, a NR1 não é um problema. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, principalmente para as empresas que não prestam atenção para essa questão, que não estão olhando para a sua liderança, não estão olhando para a sua cultura, de começar a entender que pessoas são importantes e empresas são feitas de pessoas. Obviamente, existem métricas, né? Nosso público aqui é de RH, eles entendem plenamente o conceito de absenteísmo, de presenteísmo, tudo isso daí. Né? Absenteísmo são as faltas recorrentes de questões de saúde, e presenteísmo eu estou presente, mas não estou produzindo. Né? Então, são 2 métricas super importantes. A primeira é muito fácil de ser medida, só pelos atestados. A segunda é mais difícil, porque você precisa aplicar métricas específicas. Mas no final do dia, a gente precisa ter pessoas, né, que dentro do ambiente de trabalho entendam o que estão fazendo, vejam seu propósito, se sinta pertencente ao grupo, tenha liberdade, tenha segurança de discordar, de divergir, né, e principalmente que possa realizar o seu melhor trabalho. Então, Ricardo, eu acho que assim, a NR1 vem realmente para que as empresas que não estão olhando para essa questão passem a olhar. E aí tem uma questão. O funcionário que tem tudo isso, né, ele reduz absenteísmo, reduz presenteísmo, ele vai ser mais produtivo. Você vai ter uma empresa, né, que para o médio e longo prazo é mais duradoura. Então, eu acho que não é um problema. Para mim, é uma questão, é uma oportunidade das empresas olharem realmente para que elas possam falar, puxa, às vezes eu estou errando aqui. E eu vou fazer só uma analogia médica. Boa, vamos lá. Eu só consigo dar o melhor tratamento para o meu paciente se eu faço um primeiro diagnóstico correto. Perfeito. E a questão que eu falo da pertinência se o diagnóstico está errado, o tratamento que eu vou dar não serve para nada. Então, eu preciso primeiro olhar para dentro da minha empresa, fazer esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico, assim, puxa, qual é o tratamento que eu preciso? Isso às vezes dói para a liderança. Porque às vezes eu sou o CEO tóxico e que estou trazendo essa cultura ruim para a empresa, adoecendo as empresas. E é muito difícil, né, eu olhar para mim mesmo e falar, puxa, o problema da empresa sou eu. É complicado isso. E o que mais tem, né, hoje em dia, né, a gente assiste, vê, lê muitos CEOs e executivos que são verdadeiros psicopatas mesmo, né? Tem um livro que se não me engano, Psicopatas de Terno e Gravata, né? É muito bacana, e ele fala exatamente isso, né? Essa pessoa que está prejudicando a equipe, o outro colega, enfim, né? Eu estava conversando com outro amigo a respeito da NR1 e ele disse uma coisa bem interessante. Ele falou assim, olha, a NR1 ela veio já lá atrás, não é uma coisa nova, né? Ela já tem bastante tempo. Ela trata os riscos ergonômicos, né? Então, a maneira de se posicionar, de trabalhar, de sentar, né? De se levantar e tal. Só que agora, essa fórmula que deu certo, ela também está sendo levada para a mente agora, para a alma, para o sentimento, como a gente diz na psicologia, né? Que é psique, alma, né? Então, eu também vejo com os bons olhos. Eu acho que a NR1, essa alteração dela, ela veio para agregar e trazer, como o doutor bem colocou, né? Uma oportunidade para o empresário, para o CEO, para o empreendedor, de olhar para a pessoa, para a equipe que está ali, né? Às vezes é um comportamento que está causando esse desgaste, às vezes é uma fala agressiva, ou então algo que esteja machucando a alma e o sentimento dessa outra pessoa. Tem um
um psicólogo, analista, aliás, ele é o pai, né, dessa psicologia analítica, que é o Jung, Carl Gustav Jung, né, que é um máximo, né? Uma frase dele diz assim, que eu acho muito rica, né, e importante nessa hora a gente relembrar essa frase. Ele fala assim: domine todas as técnicas, todas as ferramentas, mas quando você estiver de frente com uma alma, seja simplesmente uma outra alma, né? Eu acho que a NR1 ela vai facilitar esse processo. A grande preocupação, e aí vem a minha pergunta agora, a parte financeira, né? Quanto isso vai custar para o empresário, né? Será que custa mesmo, doutor? Tem caminhos aí que sejam mais fáceis, tem caminhos que ou não custa, não tem investimento financeiro, tem um caminho que eu posso fazer sem investimento financeiro. Qual que é a tua visão em relação a isso? Ricardo, excelente pergunta. E a gente estava conversando aqui até antes do podcast, né? Eu vejo de uma forma talvez simplista da questão, mas para mim faz muito parte da cultura organizacional. Isso aí é muito importante. E essa cultura, como toda cultura, tem que vir do número 1 da empresa sempre. Perfeito. Então, eu acho que é top-down sempre. Né? É como você falou, se eu tenho um CEO que é psicopata, cara, essa empresa ela já é doente de largada. Assim, meta, vocês vão trabalhar 50 horas por dia. Cara, não tem... Quem que aguente isso, né? Não tem quem aguente isso. Então, assim, não tem como isso ser saudável. Então, a primeira questão que me vem, né, é sobre qual é a cultura da empresa, qual é o perfil do número 1 da empresa e como que ele vai passar isso. Se isso custa ou não, a questão toda é que assim, a própria Organização Mundial de Saúde já provou que investir dólar em saúde tem retorno. Isso está no manual da Organização Mundial de Saúde. Mas a questão é, quanto que eu preciso investir? E a questão para mim, assim, eu preciso entender a minha empresa. E a primeira dúvida que a gente tem que ter é: será que a minha empresa está saudável? Esse é um primeiro ponto que eu tenho que ter. E a questão, aí eu sou médico, eu vou trazer meu lado cartesiano. É isso aí. Eu só acredito em medicina baseada em evidências, ou seja, teorias, ferramentas que são validadas, que são estudadas cientificamente e que são replicáveis. Tá? Aplicar um questionário diagnóstico, puxa, cara, você faz um Google Forms, o RH pode fazer para você. Eu não preciso contratar alguém de fora. Custo zero, né? Custo zero. A tua área de segurança, a tua área de SIPA. Cara, todo mundo pode fazer. A questão é assim, ter o cuidado de escolher o questionário correto, né? Validado cientificamente. Posso ter COPSOC, posso ter SIGREST, posso ter vários questionários que são comparáveis. Sim. Aplicar isso, saber interpretar e, a partir da interpretação, entender onde estão os problemas e ter autonomia para atuar no problema. Às vezes o problema está no número 1, às vezes não. A empresa 98% está saudável, mas tem essa área que aí você chega lá, puxa, esse líder ele precisa de orientação. Pega na mão do líder e não vamos punir ele. A gente vai dar segurança psicológica para ele também. Como a gente vai conduzir isso? Obviamente eu posso fazer isso internamente, com pouco recurso, fazendo toda a documentação, né? E aí o RH sempre tem esse papel estratégico importante, né? De cuidar dos colaboradores, sempre. Para mim, o RH não é departamento pessoal, o RH é realmente cuidar das pessoas, ajudar o gestor a se tornar o melhor gestor. E eu posso contratar consultorias, contratar uma série de questões. Uma coisa que eu falo, né, Ricardo, às vezes as pessoas atrelam isso a custo, puxa, agora eu preciso montar uma academia, agora eu preciso fazer Tai Chi Chuan, agora eu preciso fazer yoga, se a liderança tóxica continua. Vai resolver. Cara, quando você vai lá naqueles 10 minutinhos, e eu vou falar uma experiência própria, uma experiência própria. Cara, pressão, resultado, chefe no pé, batendo, a gente trabalhando, sei lá, naquela época eu trabalhei das 8 às 22, 14 horas por dia. Cara, maluquice, puxado, bater meta. Aí de repente chegava lá o professor de educação física. Aí pessoal, vamos lá, todo mundo fazendo polichinelo agora, e não sei o quê. Resolvi nada. Filhão, meu chefe tá aqui, tá no WhatsApp, tá no e-mail, tá me ligando. Assim, preciso bater isso aqui. Cara, é meio contraditório, porque eu preciso ter essa cultura com lideranças boas.
E a partir desse momento que a minha empresa está equilibrada, puxa, aí esse plus é legal. Aí eu posso investir nisso. É que hoje as pessoas falam, pô, eu vou precisar montar uma academia, trazer aula. Não há necessidade. Talvez o que se precisa ser feito, né, Ricardo? Isso é importante. É como que eu treino a minha liderança. E aí eu vou falar da minha área, sou médico. Perfeito. E assim, eu consigo citar muitos exemplos, no qual um excelente técnico, o melhor médico do pronto-socorro, aquele cara que produz, que sabe, que é referência, a gente chega para ele e fala assim, pô, tu é muito bom, eu vou te transformar no coordenador, no gerente da unidade. Você pega um excelente técnico, Ricardo, e transforma num péssimo gestor. Matou. Você matou. Então, tem muito dessas questões. E aí a questão toda é, como que eu preparo e olho para os meus líderes? Né? Não é só cuidar da base, mas também é cuidar da liderança. E aí, se o número 1 não cuida da sua própria liderança, como que isso vai cascatear? Você pode ter exceções, mas eu preciso investir no final do dia? Depende do que a gente pensa. Porque se a gente só entender que eu preciso montar um plano e não sei o quê, e botar uma academia e fazer yoga, cara, não é esse o caminho. Não é esse o caminho. Perfeito, legal. Então dá para fazer custo zero, né? Dá para fazer custo zero. Tem também uma parte que é de investimento, que se faz necessário, como o doutor bem colocou, às vezes há necessidade da academia, né? Se é um trabalho... enfim, numa área confinada, o cara precisa, né, exercitar ali um pouco e tal. Falando sobre treinamento, então, vamos entrar nessa área agora ainda, e ainda mais com o doutor também, queria falar um pouquinho ali dessa parte com crianças atípicas, né, pais atípicos também, né, de treinamento. Como que a gente consegue, então, colocar na mente do líder que isso é importante? Essa é uma primeira pergunta, tá? A segunda pergunta, já entrando nessa sua segunda área de atuação, que é com essas crianças, com as escolas, né? Como que a gente consegue identificar essas diferenças, né? Se fala muito hoje sobre TEA, por exemplo. Como que... Dá uma dica pra gente aqui. Como que eu consigo identificar no meu trabalho se eu tenho um colega com algum transtorno de espectro autismo? Como que eu vejo isso para poder ajudar ele também? Pô, que legal. Ricardo, hoje a questão do autismo no passado, tá? Quando o conhecimento não era tão disseminado, geralmente era aquela criança ou aquele profissional que sofria bullying por ser, entre aspas, nas empresas de uma forma muito ruim, o cara esquisito, o diferentão, que não conversa, que prefere um ambiente com pouca luz, com pouco som, que se irrita facilmente, mas que às vezes é super focado e consegue ter picos de produtividade muito grandes dentro de projetos específicos. Então, hoje, a grande questão, a gente está fazendo muito diagnóstico em adulto, não só em crianças, mas muito diagnóstico em adulto. E um dos relatos mais bonitos que a gente escuta é: puxa, Francis, eu não sou esquisito, eu entendo o que eu tenho. Né? Essa semana eu atendi uma mãe, que a gente fez o diagnóstico da filha, e essa semana a gente fez o diagnóstico da mãe. Ela, assim, chorando, muito emocionada, falou assim: Francis, graças a Deus eu não sou esquisita. Olha... Eu entendo, agora eu me entendo. E hoje, olhando a vida da minha filha, como eu cuido da minha filha, eu consigo entender a minha vida por tudo que eu passei. E hoje, para mim, foi um alívio muito grande. Quando a gente pensa que ter um diagnóstico é ruim, né? Na verdade, para essas pessoas acaba sendo quase que uma libertação. Então, acaba sendo uma coisa muito boa. Só que, por outro lado, né, Ricardo, tem muito diagnóstico errado. Então, isso é uma questão que a gente tem que ter muito cuidado no diagnóstico. Então, às vezes, a pessoa só é mais introspecta. E tudo bem. Isso não traz prejuízos sociais à pessoa. Sim. Às vezes, tem gente extrovertida, tem gente introspectiva. Então, essa diversidade é importante. No trabalho, a gente percebe muito isso, né? Há pouco tempo atrás, eu fui fazer uma compra numa rede de drogarias. E passando pelo caixa, tinha um operador de caixa com um cordão, né? Aquele cordãozinho, né? Falando que ele tinha o transtorno.
E o atendimento dele foi muito focado, presencial e tal. Sabe aquela coisa assim, pontual? Eu acho que essa é a palavra, né? Eles têm essa pontualidade, né? E isso também passa a ser positivo para a empresa. No caso da drogaria, o operador de caixa tinha que ser aquilo mesmo. É o pontual. Ele entregou o que foi combinado, vamos falar assim, né? Ele não tinha essa parte de relacionamento mais aprofundado, né? Então, eu acho que essa drogaria, essa rede, acertou nesse tipo de contratação. Como que o doutor vê isso? Se eu consigo identificar um tipo de um transtorno em um colaborador, eu posso fazer esse remanejamento de áreas e adequar. Por exemplo, esse profissional não caberia no setor comercial, penso eu, né? Como que a gente conduz isso, doutor, pela sua experiência? Pô, Ricardo, sensacional. Inclusive, isso ajuda as empresas. Eu conheço pouquíssimas empresas que cumprem a cota de PCD. A grande maioria das empresas que eu conheço tem um TAC, tem alguma questão que, puxa, eu assino um termo de compromisso, cara, mas será que eu vou cumprir? Essa é a grande questão. Né? E até citar uma das minhas ex-casas, né, que é a grande varejista, hoje eles estão com um projeto de contratação justamente de adultos autistas para ajudar no cumprimento da cota de PCD. Não sabia, que legal. Essa questão é super importante, porque existem tarefas. Puxa, eu preciso de foco, eu preciso de concentração, eu preciso de ser um trabalho muito, muito minucioso. Contabilidade, planilha, número. Cara, serrar um número ali, cara, um prejuízo enorme. Tu causa um prejuízo grande. Tá certo que hoje quase tudo é automatizado, mas existem tarefas que ainda dependem da gente e que você precisa de muita precisão, muita dedicação, muito foco. É assim, óbvio que não dá para botar ele no meio do comercial com barulho, com luz, com gente e tal, porque isso acaba desregulando a pessoa. Sim. Pegando ainda o exemplo da sua ex-casa aí, né? Para não citar tanto o nome dela assim, mas excelente empresa. Eu também vi que eles estão contratando 50 a mais, né? Sim. Que é uma busca no mercado e é uma tendência do mercado também. Você que está assistindo a gente aí hoje, tem 50 a mais de 50 anos, procure a Betel Serviços, com certeza sua vaga está lá, fazendo propaganda da Betel aqui. Mas lá na sua ex-casa, eu percebi que o RH está atuando fortemente também, por diversas razões. Uma delas é a falta do profissional jovem hoje, nessa geração Z, né? Ela não quer atuar nesse segmento, encontrar profissionais está muito difícil, né? Na sua época também já passava por isso, sofria um pouquinho também? Como que era? Conta um pouquinho pra gente aqui. Pô, Ricardo, eu posso falar da época sim, e hoje na minha empresa, o que eu vejo? A gente também tem esse foco dos 50 a mais. Que legal. São profissionais que já viveram muito, têm muita experiência, já conviveram com muita gente. Então, para as áreas que eu preciso de um acolhimento, por exemplo, são crianças especiais que precisam de acolhimento, carinho, paciência, atenção. Então, assim, são profissionais que têm uma identificação né, e uma dedicação muito grande. Eles já viveram o que tinha que ser vivido, já têm uma grande bagagem, uma grande experiência, né, principalmente de situações sociais, né, e que a gente dá um senso de propósito para a vida deles. É muito legal, Ricardo. Eu acho que tá aí um nicho de mercado super importante, né? Então, por exemplo, hoje a nossa empresa, né, o nosso CEO é negro, né? Então, em 2020 a gente foi fazer uma homenagem para os principais líderes das grandes empresas em saúde no Brasil, né? E alguém me questionou: Francis, quantos líderes negros existem? Eu falei, cara, foi difícil. Olha. Foi difícil. Quantas mulheres CEOs de serviços de saúde existem? 80% da base da saúde são mulheres. São enfermeiras, fisioterapeutas, psicólogas, técnicas, médicas. Hoje até médicos a maior parte já é do público feminino. Mas quando a gente vai para o topo das organizações, não tem. Diminui. Então, tem uma série de questões, né, Ricardo? Que eu acho que esse ponto que tu trouxe é fundamental. Que legal, bacana. Fala um pouquinho mais agora, então, da tua empresa, para a gente conhecer melhor a empresa aí, Dr. Franz. Aonde você atua? Você falou também que atua com crianças superdotadas, né, também. Conta um pouquinho para a gente conhecer aí.
Pô, Ricardo, a gente hoje tem um centro, né, de neurodesenvolvimento e saúde mental. Então a gente vai desde a psicologia clínica. Então, por exemplo, na NR1, hoje, a gente está pegando quando tudo deu errado. Quando o colaborador ele realmente precisa de apoio psiquiátrico ou psicológico. Então a gente pega o fim da cadeia, a gente não pega o começo da cadeia, né? A gente tem uma área que são avaliações neuropsicológicas, que são estudos que a gente faz através de testes metrificados para descobrir qualquer alteração. E a gente tem toda uma área de cuidado com uma criança autista. Só que o nosso modelo que ele tem de diferencial é que a gente não cuida da criança, a gente cuida da família. Que legal. Não adianta ter uma família doente, você não vai ter um melhor cuidado da criança, você precisa ter uma família saudável. É quase igual na empresa, eu preciso ter meu colaborador saudável para que eu possa ser o máximo produtivo e ter os melhores resultados. Perfeito. Na questão da família é a mesma coisa, o autista ele é autista 24 horas, 7 dias por semana, então a família precisa ter conhecimento, né? Precisa saber manejar, precisa ser um apoiador no cuidado da criança. Perfeito, que legal, doutor. Aqui em Santo André, esse aí eu posso também divulgar aqui, nós temos ali na fundação, que é a Faculdade de Medicina do ABC, né? A instituição Ronald McDonald, né? E eu conhecia a gerente de RH deles lá. E eles tratam também crianças com câncer. É a mesma estrutura que o doutor propôs agora aqui. Eu achei muito lindo isso, porque tem literalmente apartamentos ali. São várias casas, porque a gente de todo o Brasil que vem fazer o tratamento aqui, né, com a criança. E a família vem junto. Normalmente vem a mãe, né? Vem com a criança. E esse ambiente favorece a cura, né? Sim. Trazendo a familiar para próximo, fazendo com que o ambiente seja saudável ali. Não parece uma clínica, parece uma casa, literalmente. E isso me chamou muita atenção quando eu fui visitá-los, junto com a gestora de RH deles, também com o investimento de fora, né, da Fundação Ronald McDonald. Enfim, eu acho que a empresa hoje também tem que ir por esse caminho. E a proposta da NR1 é justamente isso, né? Nós passamos a maior parte do nosso dia no trabalho, dentro da empresa. Aquilo ali tem que ser um ambiente psicologicamente saudável. Defina pra gente aqui, então, com as suas palavras, o que é um ambiente psicologicamente saudável para o doutor? Para mim é muito claro. É um ambiente que eu tenho autonomia, ou seja, tem um trabalho a ser feito, mas eu tenho autonomia dentro da minha capacidade profissional. Um ambiente que eu me sinta pertencente àquele ambiente, tá? Com as minhas diferenças. Cada ser humano é diferente e mesmo sendo diferente, eu me sinta pertencente àquele ambiente. Eu tenho um propósito muito definido do que eu faça, né? E principalmente que eu tenha segurança psicológica. Só voltando um pouquinho, Ricardo, e sobre a questão do custo, para mim é investimento, né? Os primeiros custos diretos que a gente mede é redução do absenteísmo, redução do presenteísmo. Isso gera significativamente aumento de produtividade, né? Então, vou pegar um exemplo da tua área, e nem RH, vou pegar departamento pessoal, que processa a folha de pagamento. A pessoa que processa a folha faltou naquele dia por dor de cabeça, qual é o impacto que isso vai ter na tua empresa? Enorme. Então, esses custos a gente não mensura. Via de regra, a gente tem dificuldade de mensurar. Então, esse é o primeiro pilar. Existe um segundo pilar que é a FAP. É o fator previdenciário. Exatamente. Que isso é diretamente proporcional aos afastamentos do INSS que a gente tem. A gente sabe que é 3% da folha, mas isso pode aumentar ou pode diminuir, dependendo do cuidado que você tem dentro da sua própria empresa. Exato. Então, assim, você vai medir absenteísmo e presenteísmo, você vai medir FAP, e tem um quarto ponto que é super importante. A grande maioria das empresas, obviamente depende do tamanho, né? Mas tem um plano de saúde como benefício. E o reajuste do plano de saúde, ele é proporcional ao quanto a tua carteira sinistra. Sinistralidade, né? Exato. Que vai lá em cima. Vai lá em cima. E aí existe um quinto ponto, que aí é pouco divulgado, mas que é a questão do seguro de vida. Algumas empresas oferecem seguro de vida. E dependendo do tamanho da empresa e dependendo de onde essa empresa está e do segmento dela, hoje a questão do suicídio ele é pouco divulgado, mas é uma situação que acontece. Acontece e acontece com frequência. Sim. E a gente só não divulga por uma questão realmente que pode incentivar outros. Sim. Existe essa questão. Perfeito. Mas essa questão do suicídio, que é quando tudo deu errado, né, ela vai impactar no plano de saúde,
vai impactar no fator previdenciário, vai impactar no seguro de vida dessa carteira. Então, existem indicadores econômicos reais, né, diretos, né, do porquê que é importante investir em saúde mental e qualidade de vida dos meus trabalhadores. Né? Então, isso aí, eu acho que esses 4 pontos são importantes, mas também aliar essa questão econômica dentro desse cenário como um todo, e a empresa entender isso, e eu como empresário entender que a partir do momento que eu trago esses pilares para a minha cultura, que o meu funcionário falta pouco, que ele está presente realmente executando o trabalho que ele tem. E um dos indicadores, por exemplo, é a dor de cabeça. Dor de cabeça ele impacta diretamente no presenteísmo. Se você está com dor de cabeça, você não vai produzir aquilo que deveria estar sendo produzido. Então, no momento que eu associo tudo isso, né, a gente tem custos diretos e indiretos que de fato são mensuráveis. Perfeito. E que ajudam na prosperidade da nossa própria empresa. Que legal, doutor. Que aula. Que aula, hein, galera? Tá vendo só? Que bacana, né? Poder conversar com um profissional assim, um empreendedor, gente que conhece gestão mesmo, né? Muito legal. Eu estou satisfeito, valeu muito pelo nosso bate-papo, o tempo aqui é bem corrido, bem curto, passaríamos aqui a tarde toda, né, conversando a respeito ainda sobre esse tema. Teremos uma nova oportunidade, e aí eu já vou deixar aqui o convite para você que nos assiste ou nos ouve, no próximo dia 24, às 8h30 da manhã, na região do Brooklyn, zona sul de São Paulo, Dr. Francis estará conosco numa palestra presencial. Nós estaremos lá a partir das 8h30 da manhã, o endereço eu vou colocar aqui embaixo. São vagas limitadas e eu já preciso adiantar, né? Algumas já está bem... restam poucas vagas, doutor, confesso. A gente fez uma campanha aí na internet, mas ainda dá tempo. Se inscreva, coloque aqui o seu cadastro nesse endereço que aparece aqui embaixo e venha conhecer pessoalmente esse arcabouço de conhecimento aqui, ó, da área da saúde. Dr. Francis, profissional que atua no SAMU, também empreendedor. Você viu aqui a história de empreendedorismo dele, muito bacana. Parabéns, doutor, pelo trabalho com as crianças. E nós queremos tirar muito mais ainda do seu conhecimento no próximo dia 24. Quero que você deixe suas considerações finais aqui para o nosso público e para que também possa presentear também ali no dia 24, ali frente a frente. Por favor. Bom, primeiro, muito obrigado pela audiência. Agradeço muito, Ricardo, e toda essa oportunidade que a gente está tendo. E bater esse papo para nós vai ser muito importante. Eu acredito realmente numa sociedade melhor, né? E para que uma sociedade seja melhor, a gente precisa ter empresas melhores. Empresas melhores são mais prósperas, elas contribuem para a sociedade, são mais felizes e no final do dia tem mais retorno financeiro, que é isso que a gente quer no final do dia. Então, muito obrigado pela oportunidade. Espero encontrar cada um de vocês no dia 24 e a gente se vê lá. Com certeza, doutor. Lembrando que o RH na Xícara é um podcast patrocinado pela Betel Serviços e Rivica. Betel Serviços, uma empresa de terceirização e de mão de obra temporária. Você que precisa de profissionais aí para colocar na tua empresa, entre em contato conosco, Betel Serviços. Nós atendemos nível nacional, estamos em todos os estados brasileiros e é um orgulho dizer isso. O outro orgulho que nós temos na Betel é que é a única agência aqui também que trabalha com o sistema ISO 9000, ou seja, gestão de qualidade. Nós temos o certificado ISO 9000 e você que precisa implantar cargos e salários, avaliação de desempenho, procure a Rivica também. Somos profissionais especializados nessa área. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. É um prazer poder trazer profissionais como o Dr. Francis. Dr. Francis, muito obrigado mais uma vez por estar conosco nessa manhã. Forte abraço e até mais. What you love